Queridos irmãos da Segunda Igreja Batista aqui em Goiânia, quero, em primeiro lugar, dizer a vocês da minha alegria, da minha gratidão ao pastor Leandro por ter me convidado para participar dessa festividade e também da minha alegria de estar com vocês. Eu já estive nessa igreja numa programação de outro grupo, acho que foi do PNO, não é? Alguma coisa assim? Não, foi uma conferência que teve aqui, Desejando Deus, isso, vários anos atrás, quando eu conheci a igreja, e agora participando desse aniversário. Uma alegria estar aqui, e eu queria dizer a vocês que eu vou levá-los a refletir sobre uma coisa comum de nós falarmos, mas um pouco estranha para aniversário. No final da mensagem, eu vou tentar explicar por que eu acho que ela se adequa a um tempo de aniversário, tá bom? Então, por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler versos 25 a 34. Mateus 6, texto bem conhecido, mas é sempre bom a gente voltar nossas atenções para os textos que a gente conhece, para aprender com a riqueza da palavra dele. Então, eu vou ler na Nova Versão Transformadora, NVT, e vou usar de vez em quando a Almeida Revista Atualizada na mensagem. Diz assim a palavra do Senhor: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa? Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui, e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Vamos orar mais uma vez? Pedir que o Senhor Deus nos ilumine. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e embora nós conheçamos esse texto, vários de nós que já estão na igreja há algum tempo, já o leram várias vezes, já ouviram mensagens sobre ele, nós ainda assim precisamos do Teu Espírito para abrir os nossos olhos e nos fazer encantados com a riqueza, com a profundidade da Tua santa e infalível palavra. Nós queremos que esse livro, mais uma vez, seja ouvido por nós, que o Teu Espírito nos ensine a amá-lo e a desejar conhecê-lo, porque nós desejamos conhecer o Senhor. Então, aquieta os nossos corações, faz-nos atentos e dispostos a Te ouvir. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, ansiedade atinge todo tipo de pessoa. É importante eu dizer isso porque, à medida que eu introduzo um tema como ansiedade, a impressão que dá é que o pastor Heber vai falar para algumas pessoas e as outras vão ficar ouvindo, dizendo assim, é bem que a fulana podia estar aqui, né? Eu creio que a ansiedade é um problema abrangente, e deixa eu falar de idades para deixar isso claro a vocês. As crianças, elas podem se preocupar com quanto ganham de mesada, ou se vão esquecer a sua fala na peça. Sabe quando elas ficam desesperadas assim? E choram profundamente, né? Assim, amargamente, quando esquecem daquela frase na peça do teatro da escola. Adolescentes se preocupam com a faculdade na qual vão entrar, ou se terão amigos leais. Como isso é importante para a adolescência. Se os meus amigos serão leais a mim.
Nós adultos nos preocupamos com o corte que está havendo na empresa, ou com o desejo de encontrar o cônjuge, ou com o histórico de câncer na família. Será que eu consigo sobreviver com esse dinheiro na minha aposentadoria? A gente se pergunta. Será que eu vou ter energia para acompanhar o desenvolvimento dos meus netos? Esse tipo de preocupação mostra que todos nós, em alguma medida, uns mais, outros menos, lutamos com preocupações. A ansiedade atinge todo tipo de gente. Não só atinge todo tipo de gente, ele também dá origem a outros pecados. As preocupações, a ansiedade dá origem a outros pecados. Ela não fica sozinha, sabe? A ansiedade, ela origina outras atitudes pecaminosas. Eu quero ilustrar assim, ó. A ansiedade em relação às finanças pode gerar, por parte de alguns que não têm freio moral, roubo. Mas em outros, que a gente não vê com a mesma indecência, gera acúmulo. Ansiosos acumulam, não gostam de perder nada. A ansiedade em relação ao sucesso pode levar uma pessoa a pisar em outros, ou a ficar irritado quando não o alcança. A ansiedade no relacionamento pode levar à mentira, ou à decepção amorosa. O ponto é mostrar que a ansiedade, ela vem carregando outras coisas que atrapalham a nossa vida. E infelizmente nós vivemos num tempo tão marcado por tratamento psicológico que às vezes a gente não enxerga a real feiura desse pecado. Existe um cristianismo que eu creio que seja danosamente psicologizado, que normalmente trata de pessoas ansiosas como gente que não precisa de conserto, que nem precisa de repreensão, só precisa de confirmação de que aceita do jeito que ela é. Inclusive, lendo um livro de uma boa editora recentemente, eu me surpreendi com os autores quando eles falaram que quem é ansioso tem medo de errar, medo da opinião dos outros, causa sobrecarga emocional e sofrimento físico, e isso é chamado de transtorno de ansiedade generalizada, mas a gente não confronta, a gente só encoraja e aceita. Inclusive, a proposta deles é que o papel da igreja não deve ser o de confrontar, ou de fazer qualquer juízo do temor deles, mas deve simplesmente acolher e recebê-los na igreja. Veja, eu não sou contra a gente acolher, receber, eu só estou tentando mostrar que nossa geração não tem o costume de chamar isso de pecado. E aqueles que têm, às vezes não enxergam como sendo um pecado tão grave. O Jerry Bridges é um autor muito feliz quando ele escreveu um livro chamado Pecados Intocáveis, em que ele mexe em pecados que são assim, até meio aceitos por nós, não é? E a ansiedade é um deles. A ansiedade é um desses pecados que a gente não enxerga como sendo tão grave. Tanto é que, olha só, o nosso texto repreende, ele ordena 3 vezes contra a ansiedade. Não se preocupem. Olha lá o que diz versículo 25. Não se preocupem com a vida diária. Depois no versículo 31, novamente, repete. Portanto, não se preocupem. E no 34, não se preocupem. 3 vezes ordens. Além disso, Jesus diz que quem se preocupa é gente de pequena fé. É claro que ele está confrontando. É claro que há uma correção aqui. Então não dá para a gente olhar para o texto e dizer que não é pecaminoso. Mas, quando eu digo que a gente não enxerga como um pecado tão grave, é porque a gente não conhece muita gente que lamenta a tal ponto de chorar por ele. Você ouve falar de gente que confessa pecados mais grosseiros e tem muita tristeza, mas não são muitos que se entristecem profundamente com as suas preocupações. No entanto, recusar descansar nos cuidados de Deus, na providência de Deus em nossas vidas, é pecaminoso. E requer que nós nos arrependamos. Inclusive, essa ansiedade, essa preocupação é fruto de uma incredulidade que permanece no coração. No versículo 30, Jesus diz assim, por que vocês são gente de pequena fé? A ideia é, o lugar da humanidade que expressa nossa confiança em Deus, nosso coração, está doente. E é por isso que existe pequena fé. Mas presta atenção, quando eu falo nesta manhã sobre ansiedade, eu não estou querendo que a gente responda com o oposto, uma espécie de filosofia da displicência. Quem se lembra
desenho antigo, Rei Leão, é a filosofia do Hakuna Matata. É assim, eu posso viver do jeito que eu venho entender. O bom é não se preocupar, não é? Não é isso. Jesus não está estimulando o descuido. Viver pela fé, sabe? Tem gente que espiritualiza uma vida descuidada. Diz, não me preocupa não, eu vivo pela fé. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está proibindo a desconfiança. Quando a gente desconfia do que Deus nos prometeu dar em Jesus, a gente revela nossa falta de confiança nele. Pastor John Piper diz que quando a gente sente medo e ansiedade, não é que a gente está perdido espiritualmente, no sentido de que não tem salvação, mas mostra que a nossa fé está sendo atacada, porque a gente não confia naquilo que Deus ainda irá nos dar em Cristo Jesus. Então nós precisamos suplicar, como personagem da Bíblia que fala, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Nós precisamos ter o anseio de crescer e ter por alvo uma fé maior. Então, quando o texto diz, não se preocupem, no começo, a Almeida Atualizada fala, não andeis ansiosos pela vossa vida, ou não andeis ansiosos por coisa alguma, como diz o apóstolo Paulo, está mostrando para a gente que, nós lemos isso em Filipenses na liturgia, significa que ansiedade nunca é legítima. É importante eu explicar isso. Ela nunca é legítima. A gente nunca tem uma razão para dizer, não, mas por isso tudo bem, né, pastor? Porque veja o que o texto está nos ensinando. Jesus está falando não de coisas supérfluas. Digamos assim que ele estivesse confrontando pessoas que gastam seu dinheiro com futilidades, com coisas secundárias. Alguém diria assim, não se preocupe com isso. Tem que preocupar com a coisa mais importante, tipo assim, botar comida na mesa, pagar as contas. É o que a gente considera nobre, o básico. Pois Jesus mexe no básico. Ele não fala de coisas que são secundárias. Ele fala, não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir. Senhor, é o mínimo, Senhor. Vontade de dizer assim. Eu não estou preocupado com as outras coisas, não, eu só quero o básico. Jesus mexe com o básico, mostrando que ansiedade, até em coisas que são necessárias, elas não se justificam. Nesse sentido, Jesus está sendo bem contracultural. Na verdade, esse nosso texto está dentro do chamado Sermão do Monte, que é o trecho que vai do capítulo 5 ao 7 de Mateus, e Jesus traz vários ensinamentos contraculturais, assim, diferentes do que as pessoas estavam habituadas, até os religiosos. E aqui está uma coisa que é diferente. Veja, nós estamos acostumados a exortar os nossos irmãos, porque eles se preocupam com coisas fúteis. Mas imagina você chegar para alguém que está tendo dificuldade de pagar as contas e de botar comida na mesa e dizer assim, não se preocupa, meu irmão, só comida. Como é só comida? Dá vontade de dizer, né? Você percebe como Jesus está confrontando até a nossa maneira de pensar? A gente concordaria com a ideia de confrontar alguém pelas coisas secundárias, mas a gente acharia insensível confrontar alguém por se preocupar com coisas primárias. Mas é isso que o Evangelho faz. Ele mexe na nossa maneira de pensar até em coisas primárias. Para quem conhece um pouquinho de estudos da psicologia, já ouviram falar da pirâmide de Maslow. Abraham Maslow era um psicólogo que falava que nós nos preocupamos com as necessidades mais básicas, como por exemplo, preservar a vida. Nosso Salvador se contrapõe a isso, diz, nem só de pão viverá o homem. Ele confronta coisas que são impressionantemente básicas. Jesus age como um conselheiro que nos socorre dos nossos problemas. E nossa visão é extremamente míope. Quando a gente anda preocupado, significa que a nossa visão é curta, a gente só olha para os nossos problemas. O que ele quer fazer conosco? Ele estica a nossa visão, para que a gente olhe mais para cima, mais para os lados e mais para trás. Como assim, pastor? Ele ensina a gente que nossa fé deve enxergar mais abrangentemente a presença de Deus conosco, mais para cima. Os cuidados dele para com a criação, olhar mais para os lados. E inclusive com o seu povo ao longo da história. A gente contar os feitos de Deus, contar as bênçãos de Deus.
na vida do seu povo e na nossa vida. Esse é um exercício comum no livro de Salmos, tem vários salmos que fazem isso. Tipo assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Isso é, ele está olhando para cima. Ou quando ele olha ao redor e vê que Deus não faz nem com um animal, o leãozinho, por exemplo, precise buscar a sua comida, porque o Senhor Deus provê. Mesma coisa ele faz quando ele reconta a história de Israel, dizendo: o Senhor cuidou de nós assim, o Senhor cuidou de nós. Tem vários salmos que fazem isso. Então, a ideia é de esticar a nossa visão, fazer-nos perceber que a ansiedade, ela não se justifica. Inclusive, eu posso dizer que no nosso texto, Jesus usa pelo menos 3 argumentos contra a ansiedade, para mostrar para a gente que ela é ilógica, ela não faz sentido, ela é tola, ela não procede, ela não faz bem. Presta atenção nesses 3 argumentos. O primeiro deles está no versículo 25. Olha o que Jesus diz. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Perceba que a pergunta que Jesus faz no final do verso 25, ele está mostrando que ele já está cuidando da sua vida e já está cuidando do seu corpo. Em outras palavras, Jesus Cristo mantém as células vivas, ele mantém o seu batimento cardíaco, ele mantém o funcionamento das sinapses, ele é alguém que mantém tudo funcionando para que você esteja aqui atento ouvindo a sua palavra. Ele já tem cuidado do seu corpo, ele já tem mantido a sua vida. Então, é como se Jesus dissesse no primeiro argumento que ansiedade é ilógico. Por quê? Você está preocupado com comida que a gente faz, depois consome e vai embora. Está se preocupado com roupa que se desgasta. O Senhor Deus já está cuidando das coisas mais valiosas, como a sua vida, o seu corpo. É como se o Senhor Jesus estivesse indo do mais importante para o menos importante, da sua vida, do seu corpo, para a comida e vestuário. É o mesmo argumento que Paulo usa lá em Romanos, que fala assim: aquele que nos deu o seu próprio Filho, não dará consigo mesmo todas as coisas? Isso é, se ele deu o que é mais caro, você acha que ele não vai dar o que custa menos? O argumento é esse. Então, o primeiro argumento de Jesus é: presta atenção, você já tem Deus cuidando das coisas mais importantes. Inclusive, John Stott diz que é um reducionismo a gente pensar na vida só como sendo necessidades fisiológicas, comer, vestir e coisas desse tipo assim. Isso seria reduzir a vida humana a coisas que são materiais. Nossa vida não é só constituída disso. Nossa vida é mais abrangente do que isso. Então, o primeiro argumento de Jesus é: a ansiedade, ela é ilógica, ela não faz sentido. Mas no segundo momento ele diz que ela é ineficiente. Versículo 27, veja lá. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? No original, Jesus se refere a uma medida de distância, ao côvado, não é? E existem interpretações diferentes, mas que levam mais ou menos ao mesmo sentido. A ideia é: você consegue chegar ao próximo aniversário? Talvez seja essa, a ideia do marco numa distância. Ou você consegue acrescentar um pouco de tempo à sua vida? Então, a ideia do texto é que preocupação não te acrescenta nada. Pelo contrário, ela só rouba. Ela rouba a sua paz, não é? Ela rouba a sua saúde, ela rouba o seu descanso. A verdade é que ela é ladra, ela não é provedora. Ansiedade é ladra, ela rouba coisas de nós, ela não nos dá nada. E no entanto, nós deixamos ela fazer parte da nossa vida. Jesus diz: ela é completamente ineficiente. Pelo contrário, pior, ela é imoral, porque ela tira coisas de você. Mas a terceira, e com essa Jesus gasta mais tempo. Terceiro argumento que ele usa é que a ansiedade desonra o nosso Pai. Ela desonra o nosso Pai. Veja o verso 26. Fala assim: observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Vai para o 28.
E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fazem roupa, e no entanto nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui, amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Então ele conclui dizendo, não se preocupem com vão comer, beber, vestir, essas coisas, o Pai Celestial já sabe que vocês precisam, versículo 32. Então, o que Jesus está dizendo é que todas as vezes que você se preocupa com coisas, você desonra o seu Pai. Você desonra o seu Pai. A ansiedade é uma desconfiança do poder, da bondade e do amor do seu Pai. E por isso, o texto ensina a gente a meditar nas coisas em redor. Ele fala assim, olha para os pássaros, para as aves, olha para as flores. Ele está ensinando a gente a alargar a nossa visão. É muito curioso isso, porque talvez você e eu tenhamos sido muitas vezes influenciados pela ideia de que a gente luta contra as preocupações deste mundo olhando para as coisas do alto. E é verdade que a gente olha para as coisas do alto, mas Jesus nunca quis dizer com isso, Paulo nunca quis dizer com isso, que a gente tira os olhos desta vida, como se a gente ficasse desligado desse mundo. Deus nunca pediu que nós vivêssemos uma vida monástica, ir para um monastério, isolar-se de tudo. Pelo contrário, nosso Salvador era alguém que tinha os seus momentos de oração com o Pai, mas ele voltava para estar com o povo. Ele se envolvia a tal ponto que ele ganhava fama de ser um beberrão, um glutão, porque ele participava de festa, ele estava com os abatidos na hora de curá-los, mas ele estava com os alegres na hora de festejar. Nosso Salvador estava sempre com gente, então não se preocupar não significa se isolar, se desconectar dessa vida. Significa olhar para as coisas da terra com olhos espirituais. Isto é, detectando o cuidado providencial de Deus. Então, olha só, ele usa dois exemplos. O primeiro são dos pássaros, né? Fala, olha para os pássaros. Eles não colhem, não plantam, não colhem, não guardam alimentos em celeiros, mas eles têm alimento. Se tem uma coisa que deve fascinar você, é de vez em quando ouvir falar, ler ou ver documentários sobre as aves migratórias. É impressionante o que Deus faz quando Ele pega uma avezinha que voa centenas de quilômetros durante dezenas de horas sem parar, perde metade do peso do seu corpo para chegar num lugar que ela sabe que tem comida. Aí você pergunta, como é que ela sabe? Vosso Pai Celeste cuida delas. Não é um negócio fascinante? Eu li de aves que voam mais de 260 horas sem parar. E andam 13 mil quilômetros para chegar onde tem alimento. Já pensou? O homem demorou um tempasso para atravessar o Oceano Atlântico, depois o Pacífico, né? Demorou muito tempo. As aves fazem isso, ó. Porque o Senhor Deus é Pai, Ele cuida delas. Mas se cuida delas, vai cuidar de você, mané. Que vale muito mais. A mesma coisa que Ele faz com as flores. As flores perdem a sua existência muito rápido. Mas o Senhor Deus não acha exagero vesti-las belamente. Não, Ele prepara a roupa. A gente poderia dizer, aqueles de nós que são mais práticos, diria assim, mas ela vai morrer logo. Mas o Senhor Deus não raciocina assim. Ele tem prazer em embelezar mesmo aquilo que vai morrer logo. É dele isso. E você acha que não vai cuidar de você? Homem de pequena fé. Então, uma das coisas que ele está ensinando a gente a fazer é meditar na providência, no cuidado de Deus, para com as coisas ao redor. E entender que o nosso Deus, Ele cuida de nós muito melhor do que Ele já cuida desses outros seres. Inclusive, eu quero que você entenda que a gente desonra a Deus, porque no fundo a preocupação é o desejo de controlar a situação. É o desejo que a gente tem de controlar a situação.
Sabe, o problema na nossa vida não são as incertezas. Deus não prometeu dizer tudo que vai acontecer conosco. Então você fala assim, ai pastor, eu não quero viver preocupado, mas sabe como é que é, né? Eu não sei se a minha menina vai ficar bem fazendo faculdade em outro lugar do país. Eu entendo a sua preocupação, mas ela não se justifica só por dizer, mas é a minha filha, pastor. Lembra que Jesus trata de coisas básicas, até das mais fundamentais. O que ele quer dizer é que o seu problema é que você quer controlar coisas. Você quer ter controle delas. Você ora ao Senhor, mas você quer que elas estejam no seu controle, na sua mão. Enquanto que Jesus ensina a gente a descansar no controle do Pai. O vosso Pai sabe das suas necessidades. Versículo 32. A gente não pode duvidar do caráter de Deus, da sua bondade, da sua benevolência, do seu amor. Então, em suma, o que eu estou dizendo é que a ansiedade, ela desconsidera que Deus cuida do que é mais importante para você, da sua vida. Ela não raciocina sobre a insuficiência ou ineficiência das suas preocupações. Ela ignora o cuidado de Deus sobre as criaturas menos importantes que seres humanos feitos à imagem e semelhança dele. Ela não reflete sobre a ofensa ao caráter paternal de Deus. E, no final do texto, no versículo 34, diz que ela faz mal ao acrescentar pesos indevidos. Basta cada dia o seu próprio mal. Lembra? O verso 34 vai terminar assim. Então ela causa muitos males, ela faz muito mal. Se eu gastei todo esse tempo falando o que a gente não deve fazer, então eu preciso terminar dizendo o que a gente tem que fazer. E aqui está um ensinamento importante. Jesus Cristo não diz assim, irmãos, não sejam ansiosos. Então tem gente que diz assim, pastor, deixa comigo, porque eu sou um cara sossegado. Pensa, e todos nós conhecemos alguém, que é aquele que a gente fala assim, pensa num cara sossegado, morreu e esqueceu de cair. Esse assim é tão sossegado que no dia que morrer vai esquecer de cair. É sossegado, não se preocupa com nada. A gente acha isso virtuoso, não é? A gente se admira com gente assim. Não é isso que Jesus está recomendando. Tá? Quero que você aprenda que não ser ansioso não significa ser apático. O texto, inclusive, corrige dizendo, buscai, pois, em primeiro lugar. Ele quer que os seus anseios continuem fervendo, mas redirecionados para a coisa certa. O oposto de ansioso não é ser sussa. Cara sossegado. Não é. O oposto de ser ansioso é alguém que anela o reino e a sua justiça. Entendeu? Então nós não somos chamados a sermos apáticos. Essa apatia não é admirável. Nós somos chamados a ser aspirantes pelo reino. Jesus reorienta as nossas aspirações para que a gente faça uma busca santa. Ele quer que a nossa busca, o nosso anseio esteja em coisas mais sublimes. O que é então buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Bem, eu creio que tem a ver com nos preocuparmos com a vida em Deus. Eu quero ser abrangente aqui naquilo que eu falo. Reino tem a ver com o governo de Deus, o controle dele, tá? Tem a ver tanto com as coisas do presente, quanto do porvir. Então o reino tem a ver com você desejar que o nome dele seja honrado. Você desejar que a vontade dele seja feita. Você desejar que o domínio dele venha sobre esta terra. São as 3 primeiras petições da oração que Jesus ensinou. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não é? Mas observe como o texto fala que a gente tem que se preocupar com as coisas de Deus antes do que com as nossas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, antes do que as minhas necessidades. É isso que Jesus está ensinando. Aprenda a colocar em primeiro lugar a glória do seu Deus. E isso não significa somente fazer atividades espirituais, porque eu acho que tem muito crente que ouve desse jeito. O pastor falou que é para ler a Bíblia o dia inteiro, orar, cantar louvores. Não é isso. Como se a gente se desconectasse da vida comum.
Não é isso que Jesus está dizendo. Só que a gente deveria fazer as coisas comuns com os olhos no nosso Deus. Como os reformadores gostavam de dizer, viver toda a sua vida diante de Deus. Coram Deo. A expressão que significa diante da face de Deus. Viver toda a nossa vida. Fazer com que a nossa vida seja uma busca constante de Deus e da sua justiça, isto é, da retidão que honra o Senhor. Isso envolve também o desejo de fazer o nome de Jesus conhecido, evangelizarmos e pregarmos para pessoas que conheçam o Evangelho, sem dúvida envolve isso, mas não está restrito a isso. É por isso que eu estou dizendo que você tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça, não com 1, 2 ou 3 atividades, mas em toda e qualquer atividade. Tem a ver com reorientação de mente, não com um tipo de coisa a fazer. Tá? Se a gente pensar em um tipo de coisa a fazer, fala assim, abençoado é o pastor Leandro. O dia inteiro trabalha com coisas espirituais. Conselha, estuda, né, ora. Tá. Agora eu tenho que trabalhar no escritório, fazendo aquela porcaria cansativa lá. Senão a gente vai pensar desse jeito. Isso não combina com a nossa tradição protestante da reforma. Isso não combina. Eu busco o reino de Deus e a sua justiça em toda e qualquer atividade que eu faço. Esse é disso que Jesus está falando. Ele não está falando de uma atividade. Ele está falando de uma mudança de mentalidade para todas as atividades da minha vida. Até porque quem busca o seu reino e a sua justiça tem noção de que ele mesmo pode pouco. Então é por isso que ele precisa do poder de Deus. Não é interessante isso? Que depois de ele falar de reino, que tem a ver com o poder de Deus, ele termina no 34 dizendo, então não se preocupem com o dia de amanhã, porque ele vai trazer as suas inquietações, as suas preocupações. A ideia é, não se preocupe com as coisas de amanhã, porque você não aguenta. Por isso que o texto fala, basta cada dia o seu próprio mal. Nós somos limitados, a gente só consegue cuidar das preocupações de um dia. Não acrescente as preocupações de dias futuros. Nós não temos estrutura para aguentar o peso. A preocupação, ela mina as nossas energias, ela esgota a nossa vitalidade, e ela faz com que você não desfrute da alegria de ver os cuidados da provisão de Deus. Você se torna uma pessoa murmuradora. A murmuração frequentemente está associada a gente que gostaria que as coisas fossem diferentes. Ansiosos são candidatos fortes a se tornarem murmuradores. Gente amarga, que não desfruta dos cuidados de Deus. Eu quero te lembrar, e é essa a ênfase final, antes de trazer algumas palavras ao aniversário da igreja, da segunda igreja batista de Goiânia, eu queria lembrar que Jesus Cristo dá uma ênfase muito grande na paternidade do nosso Deus. Ele é Pai. Isso significa que você é filho, e filho é bem cuidado. Aqui Jesus quer que a gente tenha intimidade, descanso e segurança, ao saber que nós somos filhos do Pai Celeste. Entende? Assim, Deus não é só seu amigo. Nada errado com chamar Deus de nosso amigo. A Bíblia fala, usa essa expressão. Mas aqui Jesus escolhe de propósito dizer que Ele é Pai. E como vocês que são pais entendem bem, até quando as crianças não estão muito preocupadas com as necessidades delas, vocês estão. Entendeu? Ele é Pai. É lamentável pensar que às vezes a gente se parece com criança adotada que ainda não se ajustou ao seu novo lar. Eu fiquei impressionado em ouvir alguns testemunhos de pais que adotam crianças que vieram de orfanatos, e às vezes elas incorporam a vida do orfanato tanto, que quando elas vão para a casa dos pais que a adotaram, elas nas primeiras refeições ainda escondem comidas nos bolsos. Porque elas ainda não se deram conta que elas estão num lugar em que toda aquela geladeira é para elas. Às vezes a gente age como filho adotado, sabe? Que ainda não entendeu que a gente está na casa do Pai, e a gente tem acesso àquela geladeira toda.
a gente fica guardando as coisas nos bolsos com medo de não ter para depois. Jesus está dizendo assim, Ele é Pai, Ele sabe do que você precisa. Aquiete o seu coração, busque as coisas do seu reino, da sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Talvez você pergunte assim, pastor, entendi, é importante ouvir de ansiedade, mas por que isso faria sentido? O senhor bateu tanto na CIB, é nosso aniversário, o senhor tinha que falar uma coisa mais encorajadora assim. Então eu quero explicar para vocês por que eu acho que cabe a gente falar sobre isso hoje. É porque aniversário de crente tinha que ser um momento, não tanto de parabenizar, mas de rememorar. A gente canta parabéns uns para os outros no aniversário, mas na verdade você não tem que ser parabenizado de nada, você só ficou vivo por causa de Deus, né? Isso não fez nada de extraordinário. Isso é verdade. Imagina, você recebe os parabéns pelo que eu não fiz nada, eu só estou aqui, ó. Né? É como se fosse uma realização das pessoas, não é. Para nós é um momento de rememorar, de olhar para trás, olhar para os cuidados de Deus ao longo desta igreja, nos seus 80 anos. Para aqueles que são mais velhos, lembrar de alguns momentos difíceis, doloridos, mas em que o Senhor não desamparou a sua igreja. Para dizer que nós não temos que ter preocupação em relação a coisas que estão por vir, porque o Senhor tem cuidado de nós. Por isso que a gente lança sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Aniversário é um tempo de rememorar, é um tempo de alargar a nossa visão. Rememorar tem a ver com olhar para trás, não é? Mas alargar a nossa visão para que a gente olhe ao nosso redor. Observe quantas igrejas que estão perdidas, ditas evangélicas, que não têm ensino saudável, que não estão sendo devidamente cuidados. E, no entanto, Deus tem cuidado da Segunda Igreja Batista de Goiânia, não é? Deus tem alimentado vocês, Deus tem pastoreado vocês por intermédio dos seus ministros, dos seus líderes. E louvado seja Deus por isso. A gente precisa olhar para os lados e ver a providência de Deus. Isso cultiva em nós um coração não só agradecido, mas um coração seguro para as coisas que estão adiante de nós. Aniversário é isso. Aniversário para crente é assim. É um momento de olhar para trás, de rememorar, mas um momento de alargar a nossa visão, olhar para os lados, para que, enfim, a gente dedique, olhando para cima, toda a nossa honra, toda a nossa glória e louvor ao Senhor Deus. É Ele que merece os parabéns nesse dia. A igreja é dele, foi Ele que edificou. Nós só estamos aqui, né? É Ele que edificou. É Ele que deve ser louvado. É por isso que não são vocês que são honrados aqui na frente. É o Senhor Deus que é honrado aqui na frente. Que é a igreja dele. A glória é dele. E os nossos amores são expressos a Ele. Eu queria pedir que Deus continue guardando a vocês. Mas antes de orar, eu quero dar uma dica para aqueles de vocês que falaram assim: pastor, hoje o senhor acertou na veia. Eu luto contra esse pecado. Me ajuda, o que eu faço? Eu quero dar algumas dicas de um grande conselheiro bíblico chamado David Powlison, quando ele falou sobre ansiedade. Ele disse 3 coisas que eu acho curioso a falar antes da gente terminar. Primeiro ele disse assim: faça um raio-x das suas ansiedades. Com isso ele quer dizer aprenda a nomear o que te deixa ansioso. Isso é muito bom para qualquer pecado, sabe? Eu só estou exemplificando para a ansiedade agora. Ninguém é ansioso generalizado. Não é bom a gente pensar assim. Você tem coisas que te preocupam, outras coisas não te preocupam. Olha que curioso. Pense na mãe que está acostumada a trocar fralda, mas que agora tem que começar no mercado de trabalho porque o seu marido faleceu e agora ela tem que trazer sustento para a sua casa. Entrar no mercado de trabalho é motivo da sua preocupação. Trocar fralda, não. Agora, pense na moça que foi treinada a ser uma profissional a vida inteira e resolveu ter filho mais tarde. E agora chega um bebezinho que é colocado no colo dela e a enfermeira fala assim: pode ir para casa. E ela fala: eu que vou cuidar disso aqui? Todo pai de primeira viagem já sentiu isso. Por quê? Porque a gente tem medo de não dar conta. Não é?
Mas para aquela moça que foi treinada a ser uma mulher de negócios, isso não a atemoriza. E sim aquela coisa nova que ela não sabe cuidar. Então, o que eu quero dizer é que nós temos lutas diferentes, em áreas diferentes. Aprenda a detectar, faça o raio-x das suas ansiedades, no meio que te deixa ansioso. Observe como você expressa a sua ansiedade. Isso aqui é muito interessante. Alguns de nós ficam em pânico, outros de nós ficam irrequietos. A gente está acostumado a detectar o pânico. Ai, essa pessoa é muito ansiosa. Mas a gente não nota que gente irrequieta também é ansiosa. Não vai dar tempo, mulher, nós vamos atrasar. Talvez seja ira que manifeste em você quando as coisas não estão saindo. Aprenda a investigar. Isso ajuda você a saber onde é que você tem que batalhar. Quando você faz um raio-x dos seus pecados, você detecta onde você tem que batalhar. Segunda dica: gaste tempo em oração, combata a ansiedade com oração. Isso é repetido em outros lugares da Escritura. Paulo fala em Filipenses, no texto que a gente leu aqui na ordem de culto, que a gente deve apresentar as nossas necessidades, nossas súplicas e ações de graças diante de Deus. Pedro fala de lançar sobre Deus as nossas ansiedades, os nossos cuidados. Essa é uma maneira da gente tratar, é conversar mais tempo com o Pai. Ele tem que ficar mais íntimo para que as coisas ao nosso redor sejam menos motivo da nossa preocupação. Intimidade com o nosso Deus cultiva um coração menos aflito. E terceira e última dica: experimente agir contrariamente na sua área de fraqueza. O David Powlison aqui foi muito ousado, mas eu achei muito interessante. Ele disse assim: se a sua preocupação é com dinheiro, faz o seguinte, dê generosamente. Se a sua preocupação é com a proteção dos filhos, então é importante, deixa eles morarem fora. Vai fazer bem para você. Se a sua preocupação é com enfermidade, para de ir no médico. Seu hipocondríaco. Isto é, aqui ele não está falando de negligência, tá? Ele não está falando de negligência. Ele não está falando assim, dê dinheiro irresponsavelmente. Mande seu filho para fora e diz, se vira, estou nem aí. Ele não está falando de responsabilidade. Não vá no médico, deixa Deus curar sem medicamento. Ele não está falando de irresponsabilidade. Ele está ensinando que a gente precisa ser provado e testado nas áreas que mais afligem nossa alma. Confie no Senhor. Prove da sua bondade. Inclusive a palavra de Deus diz, provai e vede que o Senhor é bom. No mesmo salmo que o salmista disse que o Senhor Deus cuida dele, ele tinha sido acabado de ser liberto, de ser capturado e entregue a Saul. Salmo 34, a gente cantou aqui hoje. Acabado de ser liberto. Teve que se fingir de doido para ser liberto. Imagina a ansiedade dele. Aí ele diz para a gente algo que ele aprendeu. Provai e vede que o Senhor é bom. Prove disso. O Senhor Deus vai aquietar a sua alma. Vamos orar? Ó Senhor, nós te agradecemos pelas tuas bondades para com esta igreja. O Senhor tem cuidado dela e nós temos visto isto. E os irmãos que aqui congregam sabem disso melhor até do que eu. Louvado seja, Senhor, por cada líder, pelos pastores, pela equipe de liderança, aqueles que cuidam dos adultos, as crianças, os trabalhos com famílias, aqueles que têm visitado enfermos, os doentes, os idosos. Senhor, nós também te agradecemos pela direção da parte de cânticos, pela adoração em culto, mas também pelos momentos de discipulado que acontecem ao longo da semana, por todas as coisas que se passam na vida desta igreja. O Senhor tem cuidado dela. E por causa disso, Senhor, nós queremos responder em gratidão e em confiança. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor sabe daquilo que a gente precisa. Cada uma das necessidades. Então é por isso que toda e qualquer preocupação, até pelas coisas mais básicas, são inadmissíveis, Senhor. Inadmissíveis. O Senhor
sabe das nossas necessidades. E o Senhor cuida até de seres menos importantes do que nós. Por isso nós não devemos expressar preocupação. Entristece o nosso coração se temos sido ansiosos. Leva-nos à confissão de pecado, ao reconhecimento de que nós somos frágeis e temos assumido sobre os nossos ombros pesos que nós não aguentamos. Perdoa-nos, Senhor. Mas não só nos perdoa, nos purifica de todo pecado, como o Senhor mesmo promete. Ensina-nos a nos deleitar na Tua presença, a gastar tempo em oração, a perceber através da intimidade contigo como é bom gastar a nossa vida, buscando em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. Ó Deus, dá isto aos meus irmãos aqui presentes, dá isto a mim, a todos nós, para que a nossa vida seja marcada por quem vive tudo diante da face de Deus. Nós queremos ser crentes assim. Ajuda-nos, fortalece-nos, nós pedimos no nome de Jesus. Amém.